Olá, meu nome é Keren, eu sou monitora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre zoologia, certo? Hoje nós já estamos na nossa sexta parte. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, volta lá e assiste e acompanha direitinho, porque dentro da zoologia é importante que você acompanhe, né? Quando que novas características surgem, além de que algumas características que eu vou falar nesse vídeo, eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então, é muito importante que você acompanhe desde o primeiro vídeo, certo? Então, tá bom. Como nos outros vídeos, esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Essa primeira parte eu vou falar algumas características mais gerais do filo. Na segunda parte, eu vou falar um pouco mais dos grupos dentro desse filo. E depois a gente vai discutir, resolver algumas questões, para a gente falar como que esse filo, né, como que esses animais podem cair dentro do Enem, certo? Nas questões do Enem. Beleza? Então, bora lá. Agora eu vou compartilhar com vocês os slides que a gente vai usar na aula de hoje, certinho? Então, como eu falei para vocês, nós já estamos na nossa sexta parte, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o filo artrópoda. Como a gente sempre começa com esse slide, né? A gente vai só dar uma revisada no que a gente já viu até aqui. Então, como eu já falei, a gente já sabe, né, todos os animais são indivíduos pluricelulares. Depois a gente viu, né, que o surgimento de animais com tecidos diferenciados, com tecidos verdadeiros. Depois a gente viu surgir agora animais triblásticos, né, que possuem 3 folhetos embrionários. Depois com cavidade corporal, indivíduos celomados. Depois a gente viu agora essa característica, né, de serem protostômios e posteriormente segmentados. Então a gente viu que segmentados são os anelídeos e agora os artrópodes com pernas articuladas, que eu vou falar para vocês mais, né, lá na frente um pouquinho mais dessa característica. Olha lá, esse filo ele é composto por insetos, aracnídeos, crustáceos e miriápodes. Estão em todos os ambientes e já, né, que eles estão em todos os ambientes, eles possuem diferentes hábitos de vida. Isso é uma coisa muito legal porque esse filo, os artrópodes, né, eles são um filo muito diversificado, né, é uma diversidade muito grande dentro desse filo, e aí, por causa dessa grande diversidade, eles estão em todos os ambientes. E já que eles estão em todos os ambientes, né, eles vão possuir diferentes hábitos de vida, justamente, né, para povoar esses ambientes. Né? Então, a gente sabe, né, que um indivíduo, né, aquático, né, por exemplo, como os crustáceos, eles vão ter hábitos de vida, né, maneiras de se viver diferente, por exemplo, de um aracnídeo, né, que vive na terra seca. Então, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as diferenças dentro desses grupos no segundo vídeo, certo? Ainda sobre esse filo. Então, quais são as características importantes agora, né, marcantes dentro desse filo? Primeiro, a metameria. A gente já viu no vídeo dos anelídeos o que é a metameria. Então, a metameria é o corpo dividido por segmentos. No caso dos artrópodes, né, isso vai ser chamado de tagmas. Então, o corpo desses animais vai ser dividido por tagmas. Eles possuem também um exoesqueleto de quitina. Perdão, esse exoesqueleto de quitina é uma coisa muito importante dentro do filo, muito marcante também, e apêndices articulados, que é justamente aquelas pernas articuladas, né, que eu falei para vocês no primeiro slide. Então, aqui, como eu falei para vocês, a metameria é justamente esse corpo segmentado, esse corpo dividido por partes. E aí a gente vê, né, que pode ter 3 tagmas: a cabeça, o tórax e o abdômen. Esses tagmas, né, a quantidade deles, ele vai variar a depender do grupo. E a gente viu também sobre o exoesqueleto de quitina. Então, esse exoesqueleto de quitina, ele é formado por quitina. Quitina é um polissacarídeo rígido. E esse polissacarídeo, ele vai conferir, né, essa rigidez, essa proteção a esses animais. Além dessa proteção, né, além de conferir proteção contra os predadores, o esqueleto de quitina também confere proteção contra a perda hídrica. Então, eles não vão sofrer desidratação justamente por causa desse esqueleto, que é muito importante para a sobrevivência desses animais.
E aí, o que acontece? Como esse esqueleto é um esqueleto rígido, né? Em determinado momento da vida desse animal, ele vai impedir o crescimento. Então, o animal ele vai crescendo, crescendo, chega um momento em que o esqueleto rígido impede que haja, né? Que continue esse crescimento. Então, o animal ele vai se desfazer, né? Ele vai sair desse exoesqueleto de quitina, isso é chamado de muda ou equidíase. E aí ele sai desse esqueleto e novamente fabrica um novo esqueleto, né, para que ele consiga crescer. E aí, nesse período, né, que ele está fabricando um novo exoesqueleto, né, há um tempinho, não demora muito, mas há um tempo para que esse exoesqueleto ele se torne rígido novamente, e aí nesse período, esse animal ele se torna um pouco mais frágil, né? Além disso, o exoesqueleto, né, como o animal ele troca à medida que ele vai crescendo, ele faz isso, ele faz essa muda, essa troca ao longo do seu ciclo de vida algumas vezes. E aí, por causa dessa muda, por essa muda, é possível medir a idade desses animais, né, por essa troca. Além disso, eles também possuem apêndices articulados, como pernas, antenas, asas, enfim. Então, esses apêndices articulados, eles vão permitir o movimento, porque como há esse esqueleto de quitina, né, essa carapaça rígida, cobrindo o corpo desse animal, então é necessário que haja essas articulações nessas estruturas móveis. Então, na pata, né, na antena, que precisa se movimentar, nesse exemplo aqui, né, que é o palpo da aranha, que serve como copulador. Então, nessas estruturas que há esse movimento, é necessário que haja essa articulação justamente para promover este movimento. Esses animais também têm um sistema sensorial bem legal. Esse sistema sensorial, ele justamente permite que esses animais povoem esses diversos ambientes, né? Então, eles conseguem perceber o ambiente, conseguem perceber a sua presa, e isso é importante para manter o estilo de vida, perdão, que eles têm. Então, eles possuem, por exemplo, ocelos. Esses ocelos são estruturas que permitem identificar, né, a claridade, né, quando está de dia, quando está de noite. Óleos compostos, esses óleos compostos, eles são compostos, né? Eles possuem ali várias unidades, essas unidades são chamadas de omatídeos, então são várias omatídeos ali que compõem esses óleos compostos. As antenas, as cerdas, elas percebem, né, o ambiente ali em que esse animal está inserido. Além disso, esse filo possui algumas características evolutivas que a gente já discutiu nos vídeos passados, então eu vou falar aqui de uma forma geral. Então, se alguma dessas características não é comum para você, né, você não consegue identificar o nome, volta lá e assiste os nossos vídeos direitinho, certo? Faz lá o resuminho, para você conseguir realmente internalizar, né, o que é cada uma dessas características. Então, são animais, né? É um filo celomado, possui celoma, triblástico, apresenta 3 folhetos embrionários, são animais protostômicos, então, se são animais protostômicos, eles também são triblásticos, né? Uma característica acaba andando junto com a outra. O que é um animal protostômico? O blastópio dá origem primeiro à boca e depois ao ânus. Simetria bilateral, ou seja, o corpo ele pode ser dividido, né, na metade, em 2 metades iguais, esquerda e direita. Além disso, ele possui sistema digestivo completo, que eu já falei para vocês, sistema circulatório aberto e sistema nervoso, né, ganglionar, em forma de gânglios. Certinho? Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Não deixe de acompanhar nossa série de vídeos e aguarde para o segundo vídeo ainda falando sobre esse filme. Certinho? Muito obrigada e aguardo vocês na próxima aula.